Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e já deixa o like, porque aqui a gente só traz fatos, sem fake news, sem sensacionalismo. E hoje o assunto é sério. Ítalo Santos, o influenciador que encantava milhões nas redes, acaba de ser preso. As acusações? Tráfico de pessoas, exploração de menores e trabalho infantil. Um caso real, documentado, e que está sacudindo o Brasil. Agora, a pergunta que não quer calar: como tudo isso aconteceu debaixo dos nossos olhos por tanto tempo? Até pouco tempo atrás, Ítalo Santos era sinônimo de sucesso. Com mais de 12 milhões de seguidores somando todas as redes, ele aparecia sempre sorridente, rodeado de adolescentes, distribuindo presentes, brindes, viagens. Seus vídeos viralizavam com frases de efeito, desafios engraçados e uma mansão luxuosa como cenário. Mas por trás das câmeras, a realidade era outra. Uma realidade que agora está sendo investigada pelas autoridades, em um dos processos mais sérios que já vimos no meio digital brasileiro. Tudo começou com um vídeo. Um vídeo publicado por um outro youtuber, o Felca. Nele, Felca não fazia piada, não usava humor, fazia denúncia. E com provas. Vídeos que já estavam na internet, publicados pelo próprio Ítalo, mostravam menores sendo expostos, tratados como adultos, envolvidos em situações de conotação duvidosa. O título do vídeo: Adultização. O impacto foi imediato. Milhões de visualizações em poucos dias. A opinião pública se dividiu. Mas para o Ministério Público da Paraíba, não havia mais dúvida. Era hora de agir. A partir daí, a história tomou um rumo que ninguém esperava. O que parecia ser apenas mais um influenciador excêntrico virou alvo de investigação federal. Foram dezenas de vídeos analisados, testemunhas ouvidas, denúncias formais, relatórios, laudos. E tudo isso enquanto, nas redes, o show continuava. Ítalo seguia publicando, como se nada estivesse acontecendo. Até que, em 15 de agosto de 2025, a máscara caiu de vez. Ítalo e seu companheiro, Israel Vicente Nata, também conhecido como Euro, foram presos em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A prisão foi filmada. E diferente do que muitos pensavam, ele não estava sozinho. Com eles, outros membros da equipe, que alegavam estar apenas de férias. Mas a polícia não acreditou nessa versão. E agora, a justiça também não. As acusações são graves, documentadas, e segundo o juiz que assinou o mandado de prisão, há indícios claros de tentativa de fuga, ocultação de provas e movimentação suspeita de bens. Não estamos falando de especulação. Estamos falando de documentos, laudos e ações judiciais. É isso que você vai ver a partir de agora. Com clareza, com respeito às vítimas, e acima de tudo, com compromisso com a verdade. Para entender a gravidade desse caso, é preciso primeiro entender quem era Ítalo Santos. Nascido na Paraíba, Ítalo ficou conhecido por seu carisma, pelas roupas chamativas, pelas festas grandiosas e por criar o que muitos chamavam de família digital. Não era incomum vê-lo rodeado de adolescentes em vídeos que misturavam humor, emoção e um toque de ostentação. Mas o que mais chamava atenção era o universo que ele construiu. A mansão luxuosa onde morava virou cenário para um reality informal que ele mesmo criou. Lá, os jovens, chamados por ele de filhos, crias, sobrinhos, participavam de dinâmicas, recebiam prêmios, eram levados para passeios, usavam roupas de marca e apareciam frequentemente em vídeos com milhões de visualizações. Era um show constante. E Ítalo era o diretor, o apresentador e o protagonista. No mundo virtual, ele era admirado, idolatrado. Muitos o viam como alguém que salvava adolescentes em situação de vulnerabilidade. E de fato, vários dos jovens que apareciam em seus vídeos vinham de famílias humildes. Essa era a narrativa, Ítalo ajudando, acolhendo, dando visibilidade. Mas quando a cortina começou a se abrir,
O que estava por trás do espetáculo começou a incomodar. As câmeras estavam sempre ligadas. Não havia descanso, não havia privacidade. Muitos desses adolescentes apareciam em roupas curtas, dançando músicas de conteúdo adulto, em postagens que claramente ultrapassavam o limite do entretenimento. O que parecia apenas engraçadinho para alguns, era, para outros, um sinal de alerta. E esse alerta foi ouvido. Primeiro pelos seguidores mais atentos. Depois por vizinhos da mansão, que passaram a denunciar movimentações suspeitas, festas em horários impróprios, presença de álcool e comportamento estranho por parte dos adultos da casa. Quando as primeiras denúncias anônimas chegaram ao Ministério Público, os investigadores não tinham ideia da dimensão do que estavam prestes a descobrir. Mas uma coisa já estava clara: por trás do sorriso constante dos vídeos bem editados, havia algo muito errado. Foi num sábado à noite que tudo mudou. Sem alarde, sem prévia, o youtuber Felca publicou um vídeo intitulado Adultização. Nada no título indicava exatamente o que viria. Mas bastaram alguns segundos para o público perceber que aquilo não era mais um vídeo de opinião. Era uma bomba. E ela estava prestes a explodir. Felca, conhecido por seu conteúdo direto e crítico, decidiu romper o silêncio sobre o que vinha observando há meses nas redes sociais. Com uma linguagem firme e didática, ele começou a mostrar, um por um, trechos de vídeos publicados por Italo Santos. Crianças dançando músicas com conotação sexual, adolescentes sendo expostos a dinâmicas adultas, piadas de duplo sentido, cenas sugestivas. Tudo isso publicado pelo próprio influenciador e monetizado. Mas não foi só isso. Felca contextualizou. Explicou o conceito de adultização infantil, falou sobre os riscos psicológicos da exposição precoce, principalmente, sobre como tudo isso vinha sendo romantizado nas redes, como se fosse só diversão. Só conteúdo. O vídeo viralizou em questão de horas. Dezenas de influenciadores comentaram. Especialistas se manifestaram. Advogados, psicólogos, pais. O debate saiu do YouTube e invadiu o Twitter, os portais de notícia, os grupos de WhatsApp. Pela primeira vez, o nome Italo Santos deixou de ser apenas entretenimento e virou manchete de denúncia. E aí entrou o Ministério Público. Segundo os promotores da Paraíba, o vídeo de Felca foi determinante para acelerar a abertura de inquéritos e para justificar pedidos de busca, apreensão e até quebra de sigilo digital. Porque, diferentemente de outras denúncias informais, ali estavam as provas. Logo após a prisão, a defesa de Italo alegou que ele estava em São Paulo há um mês e que a prisão foi exagerada. Mas a versão não bate com o que a polícia encontrou. A casa na Paraíba vazia, sem móveis, com sinais de fuga e tentativa de ocultar provas. Para o juiz, a prisão era necessária para garantir a integridade da investigação. A defesa ainda tenta alegar que a mudança foi por segurança, mas os fatos indicam o contrário. Enquanto isso, o casal segue detido, com o influenciador proibido de criar conteúdo ou se comunicar com os menores citados. Esse caso vai além do tribunal. Ele escancarou um problema social: a exploração da infância como entretenimento. E a pergunta que fica é: por quanto tempo a gente ignorou os sinais? A infância precisa ser protegida, e responsabilidade não se terceiriza. Por isso, curta, se inscreve e compartilha esse vídeo. Aqui, o compromisso é com a verdade. Até a próxima!